Esse é o terceiro vídeo com dicas rápidas de R para melhorar a sua rotina. Hoje eu vou falar de importação e exportação de arquivos com o pacote RIO. Primeiramente, eu estou aqui numa seguinte situação que muitos aí já devem ter se deparado. Eu tenho um arquivo CSV, um arquivo Excel, né, XLSX, e eu quero importar ele para o meu R para começar a trabalhar com esses dados. O que geralmente a gente faz? A gente tem funções específicas para importar cada tipo de arquivo, né? Então, por exemplo, para fazer a leitura do arquivo CSV, a gente tem a função read CSV. Aí a gente coloca o caminho do arquivo aqui, salva como um objeto e importa o arquivo. Da mesma forma, quando eu quero exportar esse arquivo CSV, eu tenho a função write CSV. Quando eu quero importar um arquivo XLSX, a gente tem a função read XLSX do pacote readxl. E quando a gente quer exportar, a gente tem write. É, aí eu acho que é de outro pacote ainda, write xlsx. E assim, eu estou falando de CSV e XLSX, mas a gente tem dezenas, múltiplas dezenas de formatos diferentes de arquivos de dado que a gente pode estar querendo ou precisando importar para o R. E às vezes dá um trabalhão a gente descobrir qual função de qual pacote a gente precisa usar. E foi pensando nisso que desenvolveram o pacote chamado RIO, que é uma abreviação de R Inputs Outputs. E o pacote RIO ele é muito simples, ele tem duas funções principais, três na verdade, mas eu vou falar de duas hoje só. A primeira delas é import, é a função import. E qual que é a magia aqui? A função import, quando você escrever o caminho do seu arquivo, eu estou escrevendo aqui o caminho do exemplo que eu estou mostrando para vocês. Se eu escrevo aqui, dados oms.csv, ela vai ser capaz, a função import é capaz de identificar, ao identificar a extensão, saber a função correta para usar para ler um CSV. Então, eu posso simplesmente usar a função import para importar meus dados. Né? Eu especificando o caminho correto, a extensão, ela vai ser capaz de ler. A mesma coisa, então, se eu fosse ler aqui o meu arquivo que está em formato de Excel, XLSX, a função seria a mesma, eu não precisaria me preocupar. Não precisaria me preocupar com isso. Então, a gente escreve aqui o nome correto do arquivo, né? Isso é importante. A extensão, e ele é capaz de ler, vocês estão vendo aqui no environment. A gente tem o dado CSV, dados XLSX. A mesma coisa para a função export. Então, é como se fosse uma única função capaz de lidar com diferentes tipos de formato de arquivos. É simples assim e é muito prático mesmo. Então, eu recomendo demais que vocês usem, que vocês comecem a usar essas funções do pacote RIO. Vale a pena ir dar uma pesquisada. É, na documentação da função import e export, vocês têm uma lista de todos os formatos de arquivo que elas são capazes de lidar. Não são 100% todos que existem, mas boa parte dos principais. XLSX, CSV, como eu falei, JSON, os formatos específicos de alguns softwares estatísticos como SAS, SPSS, Stata. Então essa é a dica de hoje. Dá uma olhada aí. Pacote RIO, funções import e export, isso aí vai facilitar demais o seu processo de importação de arquivos para dentro do R e exportação dos seus dados para fora. Beleza? Valeu!